Salve, salve galera, firmeza? Bom, bora fazer um esquenta para o jogo de hoje. Corinthians e Portuguesa pelas quartas de final do Campeonato Paulista no Canindé. A Lusa que vai decidir em casa por ter tido uma campanha melhor que a do Corinthians. E vai ser um adversário bem complicado pro Timão. Então, se o Corinthians pensa que vai ser fácil, muito pelo contrário. A Lusa que ganhou do São Paulo no Morumbi por 3-2 também, né? E que em termos de ter menor investimento, de também não ter a mídia que tem times como Corinthians, São Paulo, fez uma ótima campanha nesse Campeonato Paulista. Vamos ser sinceros, né? O Corinthians que para esse jogo vai ter os desfalques do Yuri Alberto, que está lesionado, se lesionou no jogo contra o São Bernardo, na última rodada da fase de grupos. Não vai ter o lateral esquerdo Hugo Farias, que se lesionou na vitória contra o Capivariano. Não vai ter o atacante Caio César, que também se machucou diante do Capivariano. E não vai ter o meia Matheus Pereira, que se machucou, saiu lesionado no último confronto diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Pois é, se o Corinthians não tivesse nenhum jogador lesionado depois daquele pasto que é a Arena da Baixada, seria um milagre, com todo o respeito ao Clube Atlético Paranaense, mas não tem a menor condição um clube da Série A atuar naquele gramado, né? A principal novidade para o confronto das 8h30 é o meio-campista e melhor jogador do Corinthians nesse início de temporada, Breno Bidon. Ele que treinou entre os titulares e deve retomar ao time, deve ser relacionado e já está à disposição do técnico Dorival Júnior. Então, bora fazer um provável Corinthians para o jogo de hoje, sem muita enrolação. Hugo Souza como goleiro, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga com André Ramalho no lugar do Gabriel Paulista. Gabriel Paulista, tendência que seja poupado para o confronto diante do Cruzeiro no meio de semana. Gustavo Henrique, Matheus Bidu, meio de campo com Ranielli, Alan e André, e lá na frente, Breno Bidon, fechando esse meio campo. E lá na dupla de ataque, todo mundo já sabe, Memphis Depay. E aí, a grande dúvida do torcedor corintiano e do técnico Dorival Júnior também: quem vai ser o substituto de Yuri Alberto? A grande verdade é uma só: o Corinthians precisa, para ontem, de um camisa 9 para que possa fazer uma sombra para o Yuri Alberto. Porque com a lesão do camisa 9 e artilheiro do Corinthians na temporada, o Corinthians tem dois centroavantes, que é o Guinegão, que é caneludo, por mais que é um jogador que tenha um bom posicionamento, pode se destacar por fazer um gol ali ou outro, mas é um jogador que com a bola no pé é bem limitado. E o Pedro Raul, que é um jogador que não tem a menor condição de atuar no Corinthians, né? É um jogador que tá claramente nítido isso, embora seja um jogador que eu torço demais para que ele possa dar a volta por cima, mas a impressão que eu tenho é que a cada jogo que passa ele não tem mais clima para ficar no Corinthians. E também em breve também o Dorival. E cara, o elenco do Corinthians, por mais que tenha feito boas contratações, é um elenco que ainda tem uma mínima carência, dá pra ver. Porque talvez se o Caio César tivesse disponível para o jogo de hoje, ele quem sabe poderia ser utilizado. Ou talvez colocar o Memphis de 9
igual ele joga na seleção da Holanda. E não adianta, pessoal, querer falar que, nossa, que o Memphis não tá jogando na posição dele. Ele tá de 9. Embora não seja a função predileta dele, jogar de 9, ele é um jogador que, para quem não sabe, ele costuma atuar mais como um falso 9. Mas é um jogador que ele já atuou não só na seleção da Holanda como um 9, mas ele já atuou assim em diversos clubes da carreira. Então por que no Corinthians ele não pode jogar de 9? E a realidade é uma só. O Memphis hoje, ele só não é reserva porque os seus concorrentes são ineficientes e ponto final. Palpite para o jogo de hoje? Cara, fica aqui o meu máximo respeito à Lusa pela bela campanha que o time fez. Repito, por ter menor investimento, por não ter a mídia que tem clubes como o Corinthians, como São Paulo, mas que a trajetória da Lusa nesse Campeonato Paulista acaba hoje. Portanto, 2-1 Corinthians.